Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos. Com grande alegria nos reunimos para a Eucaristia neste 22º domingo do tempo comum, início do mês da Bíblia. Rezemos também pelas seguintes intenções: pelos falecidos, Dirceu Pereira dos Santos, Eunice Batista de Cereza, José Rogério Sartori Filho, Maria Inês Moreira Sartori, pela saúde de Teresa Bassi e ação de graças pelos 45 anos de matrimônio do casal Paul Schroeder e Ana Cristina Lotifo Schroeder. Com alegria iniciemos nossa celebração acolhendo a procissão de entrada com o canto número 1 do Divino. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, o Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com a voz de Cristo. Como salmista, nós pedimos piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos livres de nos aproximar da mesa do Senhor. Peçamos perdão ao Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, ó Cristo que
136 do livrinho 136. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Tempos, glórias, criaturas, tempos, graças e louvores, nós vos louvamos, ó Criador, vos bendizemos por vosso amor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Tempos, glórias, criaturas, tempos, graças e louvores, nós vos louvamos, Senhor Jesus, vos aclamamos por vossa cruz. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Tempos, glórias, criaturas, tempos, graças e louvores, Espírito Santo Consolador, vós que dais vida e sois Senhor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Tempos, glórias, criaturas, tempos, graças e louvores. Oremos. Deus onipotente e fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações amor ao vosso nome, e estreitando os laços que nos unem convosco, fazer crescer em nós o que é bom, e guardar em vossa solicitude o que nos destes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiquemos em pé para receber a entrada da vida. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Somos povo de Deus, e formamos o reino de irmãos, e a palavra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Estamos iniciando a liturgia da palavra. Vamos acolher a nossa Bíblia, a palavra viva de Deus, cantando. Lê. O Senhor nos pede para não sejamos meros ouvintes de Sua palavra, mas que a pratiquemos.
Tendo esse desejo também gravado em nossos corações, escutemos o Senhor. Primeira leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus e vossos pais. E nada acrescenteis e nada tireis da palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescreveu. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque nele está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje nos põe diante dos olhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, e pensa a verdade no seu íntimo, e não solta em calúnia sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Quem nada prejudica o seu irmão, nem come de insulto o seu vizinho, e não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. É aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim, jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso, toda dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar
Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade. Nós as primícias do seu gesto criador, nós as primícias do seu gesto criador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem ter lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam como tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que lhe presta, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iniciamos, portanto, o mês de setembro, dedicado à Palavra de Deus. Todos os anos coloquei em evidência a Bíblia, que contém justamente a Palavra de Deus. Nós fizemos essa introdução para que ela seja mesmo aquela palavra que sempre vai nos iluminar ao longo da nossa caminhada. Portanto, ela é a luz para o nosso caminhar. E a palavra de Deus, portanto, ela é sempre a mesma, né? Pelo menos o Novo Testamento tem mais de 2.000 anos, e o Antigo portanto, mais de 7.000 anos, por aí, 8, verdade, né? Mesmo assim, ela sempre é atual. Ela é atual, porque a palavra de Deus é eterna como o próprio Deus. Diferente é o jornal, uma notícia de ontem, né, da semana passada. Ixi, Maria, quanta coisa. A cada instante temos notícias novas e se tornarão também ultrapassadas em poucas horas, em poucos dias. Mas a palavra de Deus, portanto, é sempre a mesma e é sempre atual. E ela servirá para nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Basta que nós saibamos acolher. E então nós temos o texto de hoje também, que nós acabamos de escutar, né? Vemos, portanto, o livro do Deuteronômio, a figura de
Moisés, né? Esse povo de Deus, né, que viveu essa experiência da escravidão do Egito, está voltando para a terra prometida, e é nesse contexto da volta, vem justamente esse momento importante, né, onde Moisés lembra a esse povo de Deus as leis, né? Israel ouve as leis e os decretos, portanto, escute, dê ouvido, né, a essas leis, para que fazendo entreis na posse da terra prometida que o Senhor deu a vossos pais. Nada acrescenteis e nada tireis à palavra. Olha só, ao longo dos séculos, quantas manifestações religiosas, quantas igrejas que surgiram, cada um a sua maneira, interpretando a palavra de Deus, tirando, acrescentando. Nada tireis e nada acrescenteis, mas sobretudo guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus. Olha só, o centro é justamente isso, a observância dos mandamentos da lei de Deus. Vós os guardareis e os poreis em prática, porque neles está a sabedoria. Então depois Moisés diz assim: afinal de contas, não é sábia e inteligente esta grande nação? Qual é a grande nação cujos deuses decidem tão próximos como é o Senhor nosso Deus? Lembremos no Antigo Testamento, na história também, a humanidade que tinha tantos deuses para cada situação, mas os deuses sempre distantes do povo. E nós temos um Deus que se mostra tão perto de nós e que esteja Filho assume a condição humana, o Verbo se fez carne, se fez entre nós, né? Então Deus que vem provar justamente que Ele é o Deus verdadeiro que se revelou em Jesus Cristo. E mais diz Moisés: qual é a grande nação cujos deuses são tão próximos que o Senhor nosso Deus? E que nação é tão grande, que tem a lei e decretos tão justos como esta lei que nos põe diante dos olhos? Verdade? Tudo aquilo que nós temos, que a humanidade precisa para a sua realização humana e espiritual, nós encontramos justamente na Sagrada Escritura. Palavra de vida eterna, palavra de salvação, como nós dizemos também. E por isso também nós iniciamos hoje a ler a carta de São Tiago, também ele se refere assim, verdade? Né? Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Né? Olhamos para Maria, nela justamente a palavra se tornou carne, se tornou vida. Esse é um desafio, um convite para que essa palavra, portanto, transforme o nosso ser e a vivamos com intensidade. Né? E depois, portanto, ser praticantes, mas ao mesmo tempo também como consequência dessa prática, né? A religião pura e sem mancha é esta: assistir os órgãos às vulvas em suas tribulações. Veja então que também a nossa fé, a palavra nos leva a um compromisso muito concreto, especialmente com os nossos irmãos, os mais necessitados. Iluminados pela palavra de Deus, somos então enviados para transformar justamente essas realidades que não são condizentes com o plano de Deus, com o projeto de Deus. O Evangelho, olha bem como começa o Evangelho hoje. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Interessante, né? Os fariseus se reuniram em torno de Jesus, como nós também viemos aqui. Agora, com que intenção é que nós nos encontramos aqui? E com que intenção é que os fariseus se aproximavam de Jesus? Nós bem sabemos. O que eles queriam? É que eles queriam apanhar Jesus numa contradição, né? Que Jesus tinha dito algo, depois vem dizer totalmente contrário. Ah, está vendo? Não conseguiram, né? Então é interessante. Com que intenção também nós procuramos uma vez? Com que intenção hoje a humanidade, aqueles que creem no Evangelho? É bom tentar responder isso mesmo. Muito bem, e depois então vem toda essa questão aí, que Jesus chama a atenção do comportamento dos fariseus, né? Dos fariseus. E o chama sobretudo de falsos, hipócritas, né?
palavras muito fortes, pesadas, né? Porque esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presta, essas doutrinas, né? Vós abandonais o mandamento para seguir a tradição dos homens. Por isso, muitas vezes, vivemos assim quando a religião, a expressão religiosa do povo numa cultura se torna quase que um fanatismo. Isso é o pior que pode acontecer. E muitas vezes a religião tem um peso muito grande nas decisões que a humanidade toma. Né? O fanatismo religioso é uma desgraça mesmo para a humanidade. Né? Então o que é preciso é que nós também saibamos purificar a nossa fé, aprofundar justamente as razões do que é que nós cremos. Se nós não fizermos isso, nós podemos cair nesse mesmo problema dos fariseus. Nos apegamos a coisas secundárias, né? Tem que ser assim, tem que ser assim. E às vezes nós não seguimos orientações que nos vêm do Papa e dos nossos bispos. Verdade? Por isso que também na missa, depois da consagração, nós rezamos, manifestando justamente a nossa comunhão com o Papa e com os nossos bispos. Né? Nada de inventar coisa para cá e para lá, e que é muito comum hoje. Muitos grupos, mesmo dentro da Igreja Católica, são um fanatismo tremendo. Já me aconteceu uma vez, né? Não, padre, você tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito. E fica tranquilo que eu faço, porque eu vou fazer. E eu sei que eu tenho que fazer de acordo com o ensinamento da igreja do nosso bispo. Verdade? Por isso é perigoso também esse fanatismo, essas expressões, né, religiosas, assim, né, de grupos, mesmo dentro da igreja católica. Então o que é preciso fazer é justamente crescer, aprofundar, estudar, pesquisar, pedir, perguntar, né? Dedicar-nos mesmo para conhecer cada vez mais também a palavra de Deus e as orientações da igreja. Né? Por isso agora vamos começar o mês de setembro, estamos conversando como devemos fazer para estar aqui, possamos conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. E nesse ano somos convidados a conhecer e a refletir e partilhar justamente da palavra de Deus com o profeta Ezequiel no Antigo Testamento. Né? Então, como o profeta Ezequiel viveu a sua missão naquele contexto, naquela situação, que seja também uma luz para nós, como viver a nossa vocação e a nossa missão nos tempos atuais. Verdade? Então, dediquemos também um tempinho da nossa vida nesse mês ao estudo, à leitura, à reflexão e à oração com a palavra de Deus. Não nos apeguemos, na dúvida, perguntemos. E eu também não sei tudo, muitas vezes tenho que perguntar para o bispo, diante de certas coisas que eu surgido hoje na sociedade, de comportamentos. Meu Deus, tem cada coisa que as pessoas vivem em certas situações. Misericórdia, é toda uma novidade atrás da outra, que nem sempre estão em comunhão com a igreja. Essa é a questão. Então, nada de inventar coisas para calcular, sejamos fiéis. Por isso, que diz a Escritura: nada tireis e nada acrescenteis. O que está aqui é tudo, é mais do que suficiente para a nossa vida, para a nossa santificação e a nossa salvação. Uma plena comunhão com Deus, através da igreja, do nosso Papa e dos nossos bispos. Quem não está em comunhão, às vezes, causa problema assim, e converse e causa problema também para os demais. Precisamos, aprofundemos, crescemos, para que conheçamos cada vez mais a Deus e também aprendamos a caminhada da igreja. Por isso também muitas vezes muitas pessoas não aceitam, não querem participar dos encontros da campanha da fraternidade, porque a igreja não sei mais o quê, não quer. Não. Qual é a igreja que você participa? Essa igreja não é outra. Quer reclamar, vai reclamar com você. Não. Procure aceitar. Procure. Nos é oferecido sempre por parte da igreja o melhor que nós precisamos e que ela tem para nos oferecer.
crescimento espiritual, da nossa maturidade também na fé, e para que possamos viver com mais liberdade também, verdade? Por exemplo, para terminar, uma situação bem pequena, duas situações bem pequenas, porém lembrar um pouquinho essa falta de acompanhar a igreja. Quantos anos, não saberia dizer se são 10, 20 anos atrás, por causa de um problema de saúde, a igreja colocou, sempre como orientação, a comunhão na mão, verdade? Você recebe o corpo de Cristo e você mesmo recebe, verdade? E ainda hoje há pessoas que não relutam de receber, falta também de comunhão. Coisas pequenas, porém, revelam a cabeça da formação da pessoa, verdade? E por quê? Por que a igreja, então, olha o significado. Mas a minha mão está suja. Três outras coisas. Você recebe na mão, você dá na boca para uma pessoa que está incapaz, problema de saúde, ou então para uma criança, você dá na boca comida, mas você, menos um adulto, responsável por sempre, você coloca, é ele, é cada um que vai dizer, eu estou recebendo, eu não estou colocando na sua boca porque você não. Você recebe, e você conscientemente na sua fé, está recebendo o corpo de Cristo comigo. É um gesto mesmo de maturidade, de consciência, coisas pequenas, Também outro de receber a comunhão de joelhos. A norma não é ser de pé. Por quê? O que significa estar de pé? Significa a pessoa livre e responsável. Então, me ponho de pé, livre e responsável também recebo o documento desta maneira. E podemos fazer uma lista enorme de situações que às vezes nós encontramos assim. Então, nós vamos quase que atualizando o comportamento da missão de Deus. Identificar a missão de Jesus, o ensinamento de Jesus. Verdade? Pensamos, caminhamos em comunhão com a igreja. Verdade? E assim será tudo mais fácil. Seremos também nós mais livres e responsáveis. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a palavra do Senhor, nossos corações se devem prece a Deus nosso Pai, para que sua palavra dê frutos em nossas vidas e desejos. Por vossa palavra convertei-nos, Senhor. Senhor, vossa palavra é sabedoria. Concedei-nos que todas nossas escolhas e decisões sejam iluminadas por ela. Nós vos suplicamos. Por vossa palavra convertei-nos, Senhor. Senhor, orientai nossas iniciativas neste mês da Bíblia, para que nos confirmem na busca do conhecimento e na prática de vossa palavra. Nós vos suplicamos. Por vossa palavra convertei-nos, Senhor. Senhor, vós revelastes que a religião pura é aquela que socorre ao órfão e à viúva e não se deixa contaminar pelo mundo. Sustentai a Igreja no serviço da caridade e afastai de nós a busca de prestígio e privilégios. Nós vos suplicamos. Por vossa palavra convertei-nos, Senhor. Senhor, vós sois sempre próximo da humanidade. Ajudai-nos a viver o amor fraterno, praticando a fé que professamos e celebramos. Nós vos suplicamos. Por vossa palavra convertei-nos, Senhor. Senhor, que sois guia seguro das nações, concedei ao povo brasileiro
justiça para todos e livrai nossa pátria da violência, das injustiças e da corrupção. Nós vos suplicamos. Por vossa palavra, convertei-nos, Senhor. Vamos com o folheto na mão, número 20, na página 4, oração vocal seminal. Jesus, mestre divino, que chamais os apóstolos a vos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Nosso canto número 42 do livrinho. Cada vez que eu venho para te falar, na verdade eu venho para te escutar. Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Cada vez que eu venho para oferecer, na verdade eu venho para receber. Dá-me o pão da vida que vai me alimentar. Dá-me a água viva que vai me saciar. Dá-me o pão da vida que vai me alimentar. Dá-me a água viva que vai me saciar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebamos, Senhor, as nossas sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Este santo sacrifício, Senhor, nos traga a perene bênção da salvação, e vosso poder leve à plenitude o que celebramos nos sacramentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo em nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso, de fato, pelo vosso verbo criastes o universo e tudo governaste com equidade. Vós nos destes vosso Filho feito carne como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra e nos chamou a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz a vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por isso, agora e sempre, unidos a todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz com alegria. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor
Bendito vosso Filho presente entre nós. Por isso nós vos suplicamos, Pai da bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifiquem estes dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, ao Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz. Vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Pela participação neste mistério, Pai Todo-Poderoso, vivificai-nos no Espírito, tornai-nos semelhantes à imagem do vosso Filho e confirmai-nos no vínculo da comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Vivo e seus auxiliares, os outros bispos, os presbíteros e diáconos e todo o nosso povo. Confirmai na unidade a vossa Igreja. Fazei que todos os fiéis da Igreja, discernindo os sinais dos tempos à luz da fé, empenhem-se coerentemente no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos às necessidades de todas as pessoas, para que, participando de suas dores e angústias, de suas alegrias e esperanças, fielmente lhes anunciemos a salvação, e com eles sigamos no caminho do vosso reino. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-nos dos nossos irmãos e irmãs, Dirceu, Eunice, José Rogério, Maria Inês, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face, e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus
ao Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Deus está tão próximo de nós, como o próprio Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai, né? Uma pessoa tão próxima, tão presente na nossa vida, e por isso somos todos irmãos, e por isso olhamos também com generosidade os nossos irmãos, né? Os órfãos, as viúvas, quem passa necessitado nesse mundo. Não sejamos indiferentes, mas sejamos solidários e fraternos. Essa é a verdadeira religião, diz a palavra de Deus. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor do Cristo nos uniu. Unimos-nos mutuamente desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei vossa palavra e serei salvo. Nosso canto número 290 do livrinho. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
Jesus, esse pão da igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante, que nada te prender. Ele sopra até no absurdo, que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus, esse pão da igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus, esse pão da igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus, este pão da igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar.
Como é grande, ó Senhor, a defesa da vossa vontade, que reservais para aqueles que vos servem. Revigurados pelo pão da mesa celeste, nós os pedimos, Senhor, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir nos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Segunda-feira, amanhã, às 20 horas, reunião do CPP, Conselho Pastoral Paroquial. É uma oportunidade para vocês até colaborarem mais ainda com a nossa Santa Igreja. Então, por favor, venham. Terça-feira, dia 3, às 19h30, Escola Missionária. Quarta-feira, às 19 horas, como acontece todas as semanas, a reza do terço, aqui, 19 horas. Quarta-feira, às 20h15, encontro do mês da Bíblia. Neste ano, vamos conhecer um pouco mais do livro do profeta Ezequiel. Os encontros serão online, cujo QR Code se encontra no mural na entrada da igreja. Então, por favor, ao sair, já procurem o QR Code, né? E quanto a esse tema, é importante salientar que setembro é o mês dedicado à Bíblia e somos convidados ao estudo e reflexão da Palavra de Deus através do livro do profeta Ezequiel, como lema: porém em vós meu espírito e vivereis. E para 2024, a CNBB escolheu o livro de Ezequiel como tema central do mês da Bíblia, com o lema: porém em vós meu espírito e vivereis. Ezequiel, um profeta ativo durante o exílio babilônico, oferece uma mensagem de esperança e renovação para todos. Quinta-feira, ao meio-dia, na Catedral da Sé, missa celebrando os 70 anos da inauguração da Catedral. Quinta-feira, às 19h30, aqui, a adoração eucarística pelas vocações. Venham participar. Hoje está tendo venda de trufas da Missão Belém, agora na saída da missa. É importante colaborar e é um produto muito bom. E teremos a Noite da Pizza em outubro, dia 5. Então precisamos de prendas para o bingo e as vendas dos ingressos a partir da próxima semana. Então, prendas para o bingo, ingressos na próxima semana. Muito obrigado. O casal Paul e Ana Cristina estão aí? Agora, completando 45 anos de casado, né? Vem na frente. Bora. Parabéns. Hoje de manhã ele me pegou. Não me pega não. Eu agradeço, renova meu compromisso, forte de pouco, manter servir, amar e respeitar, na alegria e na doçura, na saúde e na paz, todos os dias. Amém. Por mais 45 anos, não? Parabéns a você. Muitas felicidades, muitos anos
Amém. Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. A todos nós aqui reunidos, abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém.